é sintoma de menopausa. Por que engordamos na menopausa? Se você está engordando, se você sentiu que aquela tua barriga está aumentando, se está te incomodando, vem comigo para esse vídeo. Por que engordamos na menopausa? Gente, esse é um assunto que não quer calar. Todo mundo quer saber e é real. Nós engordamos na menopausa. Existem alguns hormônios muito importantes nesse cenário. O primeiro deles é o estrogênio. Estrogênio ele é um hormônio produzido pelo ovário e na nossa vida reprodutiva ele acaba agindo como um grande protetor, um grande anti-inflamatório, um grande antioxidante. E ele protege o nosso cérebro, protege os nossos ossos, protege os nossos músculos, protege o nosso metabolismo, protege a nossa pele, enfim, protege o nosso corpo. E com a queda dele, tudo isso começa a mudar de figura, começa a mudar de cenário. E o nosso organismo começa a se tornar muito mais inflamatório, né? Então ele vai agir a queda dele, ele vai agir no nosso hipotálamo, aumentando a nossa fome e diminuindo a nossa saciedade. Não contente com isso, a queda do estrogênio também ela diminui a nossa energia corporal, piorando a nossa fadiga. Quando estamos fadigados, o que a gente faz? Come mais, né? E gastamos menos. Acaba que essa conta não vai fechando. Só que além disso, o estrogênio no tecido adiposo, ele acaba estimulando os pré-adipócitos a diferenciar em adipócitos e esses adipócitos a fazerem a maturação das células de gordura. Essas células de gordura maturada aumentam muito a inflamação. E esse ambiente inflamatório vai produzir o que a gente fala muito de inflamação crônica de baixo grau. Inflamação crônica de baixo grau é da onde vem todas as nossas doenças, né? Segundo hormônio, o FSH. FSH, conforme o estrogênio cai, o FSH ele aumenta. Esse FSH aumentando, ele acaba diminuindo o nosso metabolismo. Ele aumenta o consumo do nosso músculo, ele dando uma sarcopenia. Além de tudo, ele piora o nosso sono e aumenta a vontade de comer doce. Terceiro hormônio, testosterona. Com a queda do estrogênio, a nossa suprarrenal ela começa a produzir muito mais testosterona, né? Numa tentativa do quê? A testosterona, quando ela entra na célula de gordura, ela vai fazer um processo de aromatização e vai aumentar o nosso estrogênio. Esse estrogênio que o corpo quer. Uma vez que o corpo ele precisa dessa célula de gordura, o que ele começa a fazer? Aumentar nosso tecido adiposo. Só que ele aumenta onde? Na região abdominal. E o nosso corpo ele fica muito parecido metabolicamente com o corpo masculino. Então é onde começamos a ter os mesmos riscos que o homem. Os riscos vasculares, os riscos de síndrome metabólica, os riscos de diabetes, né? Um aumento da taxa de infarto, de hipertensão. Então não é tão simples assim. Então ter uma testosterona elevada na menopausa nem sempre é tão bom. Temos que avaliar esse contexto como um todo. A outra questão também que os três hormônios, a quarta é a nossa microbiota. Com toda essa questão inflamatória, com a queda do estrogênio, os nossos enterócitos, as nossas células do intestino, elas acabam diminuindo, achatando, né? E a mucina, que é aquele muco que protege esse intestino, ele vai ficando mais fino, mais fininho e mais permeável. Então ele acaba sofrendo todas essas alterações e deixando o nosso corpo mais permeável. Então às vezes a gente percebe, mas doutor, eu como a mesma coisa e continuo engordando. Por quê? Porque a gente tem um processo de absorção muito maior, né? Então, além dos hormônios, a gente vai ter essa parte de microbiota que precisa ser ajustada para entrar no equilíbrio. Além do que, uma microbiota em desordem, ela vai também fazer um processo
de metabolização de estrogênio de uma forma errada. E aí a gente pode tanto entrar ali numa fase de perimenopausa, numa predominância estrogênica, o que também não é legal, que vai aumentar o tanto de mioma, de cistos, risco de câncer. Inclusive, o último estudo da Sociedade de Menopausa norte-americana, que ele confirma muito isso pra gente, o quanto a microbiota, o quanto a permeabilidade, o quanto essa camada de mucina, que eu falo que é o telhado do intestino, tem importância no aumento de peso e mesmo nos sintomas de menopausa. No próximo vídeo eu vou estar falando o que nós vamos fazer, o que você pode fazer por você, o que você pode procurar com um médico de sua confiança. Então, se você tem algum sintoma, gente, se você tem alguma dúvida, se você está engordando na menopausa, comenta aqui pra mim, que eu vou estar vendo os comentários para estar podendo fazer os outros vídeos, tá bom? Então curta, compartilha e te espero no próximo vídeo.